Olá, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez estamos por aqui, mas hoje eu não estou só. Então, Gilcleia da TCI Experimental, junto com Pedrita Camarini, do canal TCI Além do Sobrenatural. Boa noite, Gil. Prazer estar aqui. Agora, Jaqueline, a Jaqueline do canal Dê a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. E já chega também a Cíntia Alquezar, que estava dando uma regulada lá nos equipamentos, né? Salve, pessoal, boa noite. Eu vou dar uma sumidinha rapidinho que eu vou ligar minhas bolinhas, tá? Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo descontraído, vamos responder a perguntas, vamos contar, né, as fofocas do que a gente anda fazendo por aqui, né? As nossas novidades, vamos dar um oi para todo o pessoal. E hoje eu estou com minhas bolinhas aqui, nossas Ghost Balls, que eu vou acionar para ver se durante a live elas, conforme a nossa conversa, elas acendem ou não, né? Porque às vezes elas dão uma respostinha. Enquanto isso, que a Jaque foi lá resolver um assunto, a, a Cíntia também já chega, então eu vou dando já um oizinho aqui para o pessoal. Vamos lá. Bom, o André, ele já disse que, a Cíntia chegou. E é isso. Espera aí que eu já te devolvo, Cíntia. A Cíntia disse, espera aí, estou ajeitando. As meninas da TCI tem isso, né, gente? Quando estiver pronta, já dou um oizinho ali para ela. Então, enquanto isso, vou dar um oizinho aqui para a Divina Santos. Obrigada por estar aqui, Divina. A Inês Bueno, agradecida. A Marta Castro, minha querida amiga, boa noite. Bom, a voz TCI, que é a Cíntia, que já vai chegar aqui. Deixe-me ver. Maria do Carmo Pinati, seja bem-vinda. Chames, minha querida, salve! Salve, seja muito bem-vinda. Tássia Araújo, Maria do Carmo Pinati, eu já comentei agora. Andrezinho veio, gente, que coisa boa. Bem-vindo, André Calderon. A Lely, querida, coisa boa, Lely. Eita, caiu o celular. Caiu tudo. Caiu. Mas a gente vai... Opa, deixa eu trazer a Cíntia, que agora a Cíntia já está tudo certinho, Cíntia. Me pegou toda descabelada, com cara de louca, É bem a Gilcleia. E eu tinha acertado toda a minha câmera para filmar. Quando eu fui ligar, a câmera não está funcionando, eu tive que colocar outra câmera para filmar. Desse jeitinho. Ela disse que ela está descabelada. Eu ia soltar o cabelo, deixar tudo. Eu falei, sabe que eu gostei desses cachinhos? Eu vou deixar preso mesmo. Daqui a pouco eu aprendo o meu. Faz calor aqui. Aqui tá calor, vocês estão morrendo de frio. Olha aqui, ó. Eu ia ficar com... Gente, a bolinha já está acendendo, viu? Já acendeu 3 vezes. Praticamente, eita, olha. Olha só que coisa boa, a gente morrendo. Beijinho, aqui. Tá morrendo de frio. Ela tá fazendo a gente passar vontade aqui, viu? Esse domingo à noite não para de chover. Olha só, deixa eu dar mais um oizinho. Fenomenal, RS Sobrenatural, seja bem-vindo. O Andrezinho, já dei oi para o André, Maria também do Carmo. Se vocês quiserem cumprimentar o pessoal, aí fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Não vou falar o nome, né? Porque senão fica muita gente. A Cíntia. Boa noite, gente. Então. Oi, gente. Oi. Beijo para todo mundo. Olha, então, o meu celular está querendo dar piti aqui. Você vai arrumando e a gente vai... O meu também está enganchado aqui no... Então, a Jaque, acho que a Cíntia também deve estar com as Ghost Balls, né? Então, a gente vai deixar... Eu deixei aqui do lado. Olha lá. A minha não dá para mostrar. Acendeu.
Ó, Ah, eu não acendi as minhas, peraí. Acendeu Eu de também não. novo. Acho que Peraí, elas peraí, adoram pera, uma live, pera. porque não é possível. Peraí, Acho deixa que eu a minha acertar. acendeu o tempo todo. Gente, eu não tô vendo aqui. Eu vou acionar as minhas também. Peraí. Ai, caraca, eu tenho que tirar esse trem daqui. Peraí. A minha eu só vou mostrar depois, em outra gravação. Deixa. Ah, agora eu tô vendo aqui. Ó, as minhas acionadas. Não. Mas elas estão fraquinhas. Eu falei, não sei se elas vão, de repente, correr da Esse. forma. Ai, deixa eu pôr aqui em cima. Gente, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, vamos responder a perguntas, trocar umas ideias aí com vocês, falar de umas ideias aí que a Jaque está tendo, o que vocês acham, algumas que nós estamos tendo. Jaque, conta para nós aí aquela ideia que você tem das histórias de tecista lá. Conta para nós. Eu tive uma ideia de fazer relatos de um transcomunicador. Porque desde que eu comecei a fazer transcomunicação instrumental, muitas coisas assim do outro mundo aconteceram comigo, né? Principalmente quando eu estava na praia, que eu tive aquele contato com os escravos. Então, eram filmagens, gravações, telefonemas que eu recebia. Aí eu falei, eu acho que é interessante o pessoal conhecer, né? O que a gente passa quando a gente está... A bolinha acendeu. O que a gente passa quando está gravando? Porque às vezes não é só uma simples gravação, né? No meio dessa gravação pode acontecer vários fatos, várias coisas, e eu tenho muita história mesmo. Aí eu achei que seria uma coisa interessante para gravar assim e mostrar para o pessoal. A bolinha. Eu vou ter que inverter a câmera. Todos temos vou ter que inverter a câmera. E a gente vai começar a participar e contar. A Cíntia foi dar uma ajeitada ali que não estava conseguindo deixar... Eu tive a impressão que ela tinha acionado nacional ainda. Não sei se vai acionar, né? Oi, Nícia. Nícia chegou. Boa noite. Seja bem-vinda. A Nícia estava viajando com o marido, fazendo uma viagem para o exterior, bem gostosa. Agora está de volta e de volta nas nossas lives. Que coisa boa. Então. Tá danado. Ontem as bichinhas brilharam tanto. Ontem. Mas quem sabe daqui a pouco nós fazemos... Daqui a pouco a gente faz umas perguntas e vamos ver se elas respondem através das luzes, né? Quem sabe? A minha eu não coloquei em cima, não, que nem a Cíntia fez na dela. Silveira, além da escuridão sobrenatural, boa noite, bem-vindos. Estão funcionando. Aí. Então, agora vamos ver se vai fazer bonito, que nem ontem. Né? Tá no Elas vão ficar tímidas porque está sendo filmado. Com certeza. É capaz. As minhas estão quietinhas ali, vamos ver. Porque eu falei que acendem direto aqui. Tem um tempo que eu acho que a bateria vai ficando meio fraquinha, e esses dias ela tinha dado aquele show lá de tombar, né? Eu falei, nossa, ela não só acendeu, como virou toda. Eu falei, acho que ela gastou a bateria um pouquinho mais. E a gente tem de ver também como faz a troca. Eu sei que tem uma cartela que você compra, vem 100. Mas o André que conta para nós, o André está por aqui, o André daqui a pouco conta para nós como ele consegue trocar essas baterias, André. Ele já explicou como é que faz. Acho que ele passava... Parece que é o estilete quente, né? Para separar uma parte da outra. E aí depois eu não me lembro como é que se ele passa lá cola quente, depois em volta. Alguma coisa assim. Mas é fácil. Mas tem que ter muito cuidado, né? Eu acho, para passar estiletinho quente ali. É bem delicado, né? Porque tem os fiozinhos dentro, tudo, né? Então fica... como a Chame diz, o problema é abrir, né? Conseguir sem estourar toda ela, sem estragar, né? Ou ver aquelas ofertas grandes e já compra. Eu acho engraçado, até acendeu.
de novo. Porque eles fazem uma bolinha que tem uma bateria dentro que pode ser trocada, certo? Certo. Então, eles deviam fazer uma maneira de rosquear e desrosquear, e não fazer um Sim. negócio colado. Porque Sim. como é que você vai trocar bateria se o negócio vem colado, né? Não tem muita Esse lógica. é o objetivo, não abrir para você comprar outra. Ah, tá bom. Exatamente, porque senão A você vai ter brasileira dá um jeitinho em tudo. Sim, eu vou assim. tentar abrir a minha. Ó, o André, deixa eu colocar aqui que o André nos contou, gente. As minhas tá boa ainda, a bateria. O André disse assim: isso eu fiz dessa forma. Por enquanto, ainda não encontrei uma forma mais eficiente, mas tem como essa cartela é barata e vem sem baterias. É bem baratinho, eu já vi mesmo. Então, um dia a gente faz aquela paciência que, né, dos monges tibetanos e tenta abrir com o maior cuidado e para ver se você consegue abrir, trocar a bateria e volte a funcionar. Porque eu acredito Sim, que acho elas... que é fácil, não é difícil, não. Uhum. Acho que é made in China, então acaba vindo já meio desgastadinha, né? Mas vocês viram que eu acionei aquela hora, não perguntei nada para elas, e por enquanto elas estão. Igual a Chames diz, coloca um mantra e abre ali a bolinha. E daí, Cíntia, fala alguma coisa para nós. Ah, desculpa, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito recatada, quase não falo. É que ela já falou tudo que tinha para falar pelo WhatsApp, aí não sobra nada para falar na live. Me conta aí das tuas pesquisas, Cíntia. Esses dias você nos mostrou um aparelho que ele faria praticamente o mesmo papel dessas Ghost Balls? Seria isso? Não. É um sensor de presença. É um Tá. sensor de presença, né? Que eu deixei ele bem sensível. Ele capta 3 metros. Sim. Pode ser utilizado deitado no chão ou em pé, direcionado para algum local dentro de onde estiver sendo investigado. Por exemplo, você chega em uma casa abandonada. Antes de entrar, você pode colocar ele em pé, virado para dentro da casa, para ver se tem alguma manifestação. Interessante. Da nossa parte, nós temos, claro, o pesquisador tem de evitar se aproximar, então, ter essa aproximação para não dar um falso objetivo. Ele é um aparelho que você não pode ficar perto. Uhum. Não pode. Ele capta 3 metros. Sim, isso é muito legal. Bem interessante. Bem interessante. Então, ele é bem sensível. Eu posso até mostrar. Então, você pode mostrar para a gente. Porque depois eu vou colocar no link da descrição também, embora eu deixar o canal de todas as meninas, que você já conhece, mas a gente vai colocar na descrição, e também o link para quem tiver interesse, de repente, de vir a adquirir um equipamento desse da Cíntia, deixa também a direção, né, para quem quiser. Além das bolinhas. Dá uma boa noite para a Tássia Araújo. Boa noite, Tássia. Seja bem-vinda. Salve! Salve a todos aí do chat. Estão quietinhos? Pois é, o pessoal está dando oi. Mas, como a gente disse, vamos nos reunir para um bate-papo e ficar bem à vontade. Eu quero que o pessoal que esteja na live fique bem à vontade de fazer alguma pergunta para a gente vai respondendo, uma atropelando a outra, coisa assim, bem tranquila. Mas... Bem coisa de menina mesmo. Bem coisa de menina. Porque a gente no chat pega fogo, não? Sim. No chat não, no WhatsApp a gente pega fogo, só que a gente fica enviando áudio, né? Agora imagina, ainda tem mais 2. Imagina se tivessem todas aqui. Sim, daí... Aí Deus ser sabe legal, o que hein? faz, Cíntia.
Mas não é tudo que a gente conversa lá que a gente vai colocar aqui na live. Não pode. Não, deixa. A deixa minha acendeu. Quando eu falei não pode. Como tecista, nós também acompanhamos os trabalhos de vários colegas, aquelas pessoas que realmente também nós gostamos do trabalho e confiamos, às vezes algumas mais duvidosas, e a gente começa, o que você achou disso, daquilo? Então, a gente troca umas ideias também. Da mesma forma que vocês devem olhar alguns vídeos, alguns programas, e não achar tudo aquilo de repente, né? Então, claro que em conversa de bastidores a gente pode fazer um pouquinho de comentário sobre o que a gente está achando, né? Deixa eu ver. Deixa eu só ver a Tassi. A Tassi colocou... Tenho recebido muitas mensagens através do EcoBox 3. Ela fez todo o curso com a Jaqueline, que a Jaqueline colocou lá na página dela, né, Jaque? No canal. No canal. Eu falo página. Tem uma playlist de gravação e edição de áudio. Então, até para quem quer aprender, não sabe como que é feito, né? Tanto que acho que a Fernanda não está aqui ainda, daqui a pouquinho a Fernanda chega, porque a Fernanda ela fazia parte da equipe Última Chave, e eu estava fazendo as escutas, né, para o pessoal da Última Chave. Só que eu estava fazendo realmente como os tecistas fazem, né? Porque é diferente, vamos dizer assim. Até quando a Chames veio aqui em casa, eu mostrei para a Chames como que, por exemplo, se eu faço uma gravação, a gente fica de pedacinho em pedacinho, tentando ouvir exatamente tudo, ou tudo que for possível, tudo que esteja ali. Com o azootecista que está em campo, ele, no momento, ele tenta ouvir o que foi captado em tempo real, vamos dizer assim, né? E como eu uso bolha, então eu dificilmente eu escuto, entendo em tempo real, depois eu faço a escuta a miúde, né? De pedacinho em pedacinho, aqui formou uma frasinha, formou umas palavrinhas, então é um pouco diferente. Então, realmente dá bem mais trabalho. Mas agora eu fiz essa primeira parte de escuta dos áudios para eles, já mostrei no caso, né? Já até o que eu usava para ouvir, para legendar, mas a gente não. Claro, né? Eles têm essa condição deles mesmos fazerem. E parece que também tem uma outra colega que se predispôs lá a ajudá-los, né? Eu fiz a primeira parte, agora eles vão seguir adiante, né? Fazendo tanto as pesquisas quanto as escutas. Então, as primeiras eu fiquei lá de pedacinho em pedacinho para ter certeza de tentar ser o mais fiel possível realmente ao que acontece. Gente, eu estou falando mais que Homem da Cobra para variar. Por favor, meninas, me interrompam e falem. A Cíntia foi esperta. Ela tirou a câmera do rosto dela, colocou nas bolinhas e agora ela não vai aparecer e não vai falar. E a bolinha minha acendeu. As minhas estão mortas, você está vendo, né? As minhas hoje não estão. Ele está ligado. Vocês conseguem ver pelo meu óculos? Agora parou. As minhas estão paradas. Eu acho que vamos fazer uma pergunta, vocês acendem? Olha lá. Bom, eu vou fazer um movimento. Olha só, como é difícil. Ela não acendeu, ainda eu pegando, agora que acendeu. Então, vocês vejam como ela tem de ter alguma Não é tão fácil de acender, não. Mesmo, que interaja com elas. Olha essa aqui. Essa aqui foi mais fácil. Eu só alcancei e pegou, mas já apagou ali. Olha, essa aqui, gente. Não está acesa, nem eu segurando na minha mão. Então, vocês vejam que não é assim tão fácil. Talvez aqui, se for acender, provavelmente que foi mais fácil ao toque, foi essa daqui, essa do meio. Vamos ver. Deixa eu ver. O André disse:
Isso deixa uma luz mais fraca, porque eles reclamam muito da luz forte, é verdade. Por causa de que interfere, né? Então, às vezes, eles usam para fazer esse tipo de movimentação até nossa própria energia, e muitas vezes também acredita-se que seja um pouco do ectoplasma. Gente, uma coisa que, decortando de Eucleia aqui, rapidinho, Pode uma falar. coisa que eu reparei ontem, hoje, que quando eu aponto... gente, estou até impressionada. Eu ponho o meu dedo indicador, ela está a 30 centímetros de distância. Ela acende. Vê se vocês conseguem ver pelo meu óculos. Não dá para ver. Todas as vezes que eu aponto... de novo! Gente, vocês vão ver na gravação, eu não estou mentindo. Só está jogando energia. O dedo, elas acendem. O que será tá jogando... de apontar o dedo e ela acender? A tua energia ectoplasma que vai junto, possivelmente. A Tassi está dizendo que para abrir uma comunicação, qual é o primeiro procedimento? Eu vou falar de mim, a Pedrita tem o jeito dela, a Jaque tem o dela, e assim tem o dela. Eu vou falar de mim. Entende? Bom, claro, se eu vou tentar abrir uma comunicação, eu não estou assim, enfim, aquele momento eu meio que me concentro para isso. Não faço uma concentração de horas, nada. Eu venho com aquele intuito, meio que eu já vou mentalmente conversando com o pessoal da estação, que eu acredito que seja quem se comunique com a gente, que faça essa ponte. Então, para mim, é tão padrão, até meio padrão mesmo, né? Então, geralmente, eu abro a comunicação, eu já vou gravando e vou dizendo, por exemplo, hoje é dia 15/6/2023, 20h22, Eucleia da TCI Experimental solicitando contato com a Estação Central. Se a Estação Central estiver em contato, por gentileza, poderia fazer-se perceber através da palavra central ou da palavra contato? Não, né? Daí, se eu vou fazer uma gravação fazendo alguma pergunta de pesquisa, ou fazer, por exemplo, como eu fiz recentemente, um pedido, eu digo, eu gostaria que os amigos da Central, se possível, dar uma notícia sobre fulano de tal, porque sua filha gostaria de ter notícias, assim, assado. Se o próprio desencarnado, fulano de tal, tiver condições de passar ele mesmo a mensagem, e deu aviso que eu vou colocar um apoio de voz, que eu uso bolha de vozes. Daí eu deixo acionada, deixo cerca de uns 2 minutos, né, porque a bolha é super concentrada. A partir disso, eu agradeço os nossos amigos e falo para eles, eu vou conferir. Então, basicamente, isso. Isso é o de Eucleia. Pedrita, como Pedrita faz? Antes de eu começar, né, já deixo claro, o Anarion, que é geralmente o aplicativo que eu uso, quando eu vou fazer a pesquisa para alguém, com perguntas e tal, que eu sou uma eterna tentadora do rádio, né? Eu sonho, a Cíntia já não gosta, mas quando é pesquisa minha, eu vou tentar comunicação pelo rádio. Mas, enfim, deixo lá o Anarion, já preparado, o Lexis e tal. Só que antes de eu começar, eu leio uma parte pequena do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, faço uma prece e começo lá, contato estação, daí vou indo conforme vou sendo intuída também. Ou faço pergunto quem é, ou deixo gravando uns 2 minutinhos também. Essa é a parte fácil para mim. Daí, quando eu vou acabar, eu faço igual você, agora eu encerro o contato, vou conferir, né? Porque eu também sou igual você, Eucleia, eu vou ouvir depois, uso a minha bolha, uso o que eu estiver ouvindo, vou ouvir pedacinho por pedacinho, para ver se sai o contato, vou editar. A edição é a parte mais chata, que dá dor de cabeça, né? Que você tem que prestar muita atenção naquilo, até para não cair num falso positivo. Aí, no fim, quando eu encerrei tudo ali, faço uma outra prece de agradecimento pela proteção,
né? E pronto, vou lá conferir. Ficar de castigo conferindo lá. Jaque, você? Bom, antigamente eu fazia da seguinte forma: eu ligava o aplicativo e já chamava estação. Isso foi antes da pandemia, era muito fácil. Você ligava o aplicativo, eles já começavam a falar e começava a brincar, porque o pessoal da Estação Rio do Tempo, eles são muito brincalhões, né? E eu tinha a pessoa que eu sempre conversava, que era o Tiago. Só que um dia eu levei uma bronca. Eles falaram: não, não é assim. Você tem que marcar o dia, o horário, num caderno. Ó, bolinha acendeu para confirmar. Tem que marcar o dia, o horário no caderno, o nome da pessoa que você quer fazer contato, e aí você chama a gente. Aí eu comecei a anotar tudo no caderno, o nome da pessoa, data de nascimento, data do desencarne, a data que eu ia fazer o contato, que eu ia chamar a estação, o horário. Aí eu comecei a fazer assim e foi o jeito que eles me ensinaram. Oração, assim, eu não faço. Eu faço, assim, tipo uma meditação, né? Um pensamento positivo. Peço para que nenhum que esteja andando por aqui atrapalhe a comunicação. Mas às vezes acontece, não tem jeito, né? Sempre tem alguém querendo dar uma palhinha, né, no meio da nossa comunicação com a estação. E agora, com o meu pai, agora já faz um bom tempo que eu não falo com a estação, sabe? Antigamente eu chamava a estação direto. Hoje em dia eu chamo meu pai. Então eu já chamo direto ele, porque eu sei que ele vai me atender. Então, quando eu quero falar com ele, eu já fico pensando assim durante o dia: ó, pai, à noite eu vou falar com você, eu vou te chamar, eu já fico com aquele negócio na minha cabeça. Ou então, ele mesmo me intui. Inclusive, ele já falou até nas gravações: filha, eu vou te intuir. Então, ele me intui. De que maneira? Às vezes, através do monitor do computador, que ele começa a fazer um barulho assim, meio metálico, como se tivesse alguém falando. Aí eu já sei que é para mim gravar de alguma maneira, com bolha, com um aplicativo. Ultimamente eu uso mais bolha mesmo. Ou então, ó, a bolinha acendeu de novo. Ou então. A minha está dormindo. A minha está sendo direto aqui. Ou então ele começa a me dar um zumbido no ouvido esquerdo, muito forte. E quando eu faço comunicação, eu praticamente fico surda desse ouvido. Então, eu também já sei que é ele que quer que eu faça a comunicação. E aí, quando eu termino, eu agradeço, eu falo para não ficar mais nada comigo, falo que eu estou fechando o canal de comunicação, e é assim que eu faço. E também tem como, só completando, não é assim, em qualquer momento, você tem que sentir aquele momento. Que às vezes uma pessoa tinha me pedido para fazer, e eu tive de esperar um dia. Teve um dia certo que eu senti que era aquele dia que eu tinha de fazer. Porque às vezes eu ia tentar, acabava não conversando, eu me distraía até com outra coisa, é incrível. Ia fazer a gravação, eu olhava lá uma imagem, começava a olhar as imagens. Não, eu falei, hoje não, até o momento certo. Cíntia, você agora. Ela se escondeu. Antigamente eu fazia que nem você, eu passava o dia inteiro me concentrando, conversando. Vou fazer contato, alô, estação, aí tá, chegava à noite, porque eu não especifico estação nenhuma. Eu inicio com contato, estação, aguardo, fico escutando para ver se eu escuto dizerem contato, que é o nosso código, né? Se eu não escutar, eu pergunto, tem alguém na escuta? Enfim, se eu escutar contato, eu mantenho um diálogo. Se eu não escutar, eu só deixo um pouco gravando e encerro, porque pode entrar boi na linha, né? Os coleguinhas. Era dessa forma que eu fazia, porque hoje em dia eu tenho o zumbido.
o zumbido, que aliás está aparecendo em diversas pessoas, o zumbido. Tem gente que Antes escuta eu no não direito. Antes não tinha. Tem gente que escuta no direito, ou no Eu, esquerdo, eu, ou nos dois. eu sempre tinha. tenho, então, para mim, eu tenho zumbido, mas não é problema quando a pessoa tem Pressão. desequilíbrio, né? Pressão, nada, desequilíbrio, né? Quando tem, como que é quando a pessoa tem zumbido e tem desequilíbrio? Eu esqueci. Labirintite? Não é labirintite, já até Não. fui ver, mas não, eu tenho um eterno zumbido na minha cabeça, então já não é um zumbido específico, eu já tenho, então já não sei. Pois é. Continua esse. Segundo esse zumbido, são as antenas. Nós temos antenas e podem observar. Quem faz transcomunicação, não importa se investigação ou dentro de casa, laboratório, como diz a Diocleia, vai começar a aparecer o zumbido. O que significa isso? Queremos comunicação. Só que comigo, não sei porque eles gostam de me zoar, eles geralmente mandam esse sinal de madrugada, né? Quando está todo mundo dormindo, tá aquele silêncio, era uma boa hora de vocês tocarem nas bolinhas, né, estação? Então, de madrugada, sabe? Aí eu falar, sinto muito, agora não tem condição, como é que eu vou fazer? Ligar a bolha e fazer. Mas é isso. Hoje em dia está acontecendo dessa forma, o zumbido. E não vem todo dia, não. E dá aquele Não, alerta. não 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 vem porque todo dia. no começo eu era muito eufórica, então eu queria gravar quase todo momento, vamos dizer, nem que fosse imagem, isso, e ficava a noite toda escutando. Eu era até bastante disciplinada, de tanto aquela emoção que eu tinha, né? Aquela satisfação que me dava de ouvir uma palavra, outra, quase morrer para ouvir, porque tinha que usar com fones, e acaba desenvolvendo a audição de uma forma que você escuta o trem passar 2, 3, quase quilômetros mais, né? Então fica muito sensível para todo e qualquer ruído. Você acaba desenvolvendo assim até exageradamente a audição. Depois eu fui me disciplinando um pouquinho. Deixa eu ver aí. Engraçado, Gilcleia, Para dar um oizinho. Fala, pode te falar. interrompendo um pouco, nesse começo aí, que nem você falou, é igual eu. No começo, por exemplo, eu acordava de madrugada para ir no banheiro, eu vou dar uma gravadinha para ver se aparece alguma coisa. E é isso, queria a todo momento, cheguei a ficar indisciplinada também. Até que um dia eu acordei para ir no banheiro uma vez, 2 horas da manhã, eu falei, vou dar uma gravadinha para ver se sai alguma coisa, e saiu. Nitidamente, falaram para mim, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Te acordaram para falar, vai dormir. Eu vou dormir mesmo, bem feito. Era mais ou menos isso. A Elisete Antunes está dando um boa noite para nós. O DJ Paraguai 135. Eu vou, conforme eu vou descendo, eu vou vendo os nomes e tentando ver as perguntas. A Inês Bueno está dizendo, meninas, também tenho as bolinhas sensoriais e tenho tido sucesso nas comunicações. Confesso que às vezes penso se algum passante resolve ficar por aqui e dar trabalho. Vocês não? Olha, de minha parte, tem muita gente que fica tão preocupada com passante, com isso, com aquilo, que eles incomodem. Eu não tenho muito essa preocupação. Eu fecho. Por exemplo, se de repente vai que eu esteja gravando, entrar uma outra pessoa que ela se identifique ou que demonstre muito, talvez você seja uma forma até de ajudar essa pessoa, ela tinha necessidade de se comunicar. Então, não tem aquele tipo de preconceito, quem que é? Mas, claro, nós tentamos sempre com
com uma estação específica, tudo fazer esse trabalho diferente do pessoal de campo, que justamente quem está lá, seja quem for, que grau de conhecimento ou de dificuldade tem, eles vão atender, né? Só se for realmente um muito pesado, judiar do pessoal, tudo mais, eles têm de encerrar, porque ninguém está lá para levar o termo porradas, né? Então, mas eu acho assim que dentro, não sei, como eu disse, desse laboratório, eu acho que fica meio já preparado para isso. E eu conto sempre com a ajuda dos nossos amigos, né? Então, eu fico mais tranquila sempre em relação a isso. Não percebo grandes outras coisas. Mas essa é minha opinião, meninas, podem falar de vocês. Bom, eu estou boiando aqui porque a minha câmera parou de filmar, eu tive que arrumar e eu perdi o assunto. Assim, ela estava dizendo que não tem, assim, ela está usando e está tendo sucesso, ela está tendo respostas através das bolinhas, mas ela disse assim que não pode, ela fica com medo que possa ser algum passante. Daí eu falei mais ou menos o que eu penso a respeito disso. Porque você também, Jaqueline, ou mesmo Cíntia, percebeu que era um chão de passante, outros... A Cíntia chama do que mesmo? Os zombeteiros, os coleguinhas. Não só zombeteiro, mas às vezes é uma... Não é direto da estação, ele estava... passante mesmo. Alguém que aproveitou a oportunidade, né? Vi o telefone ali, opa, é aqui que eu vou. Acontece. Eu já escutei cada barbaridade, mas eu não dou a mínima bola. Porque se você der bola, acreditar no que falam, você pira. Sim. E tem uma coisa, eles nunca vão saber se você escutou ou não. Então, eu não dei bola. E outra coisa que eu faço como eu sou espírita, eu toco o evangelho espírita dentro de casa. Tanto que eu consegui espantar todos os fantasmas a ponto de ninguém tocar nas bolinhas. Vocês entendem? Então, seja qual for a sua religião, toque o seu evangelho dentro de casa, que limpa tudo. Ou ajuda quem está precisando, ou os que não gostam, cai fora, que não gostam de ouvir, então eles caem fora. A prova está aí, não? As bolinhas estão mortas. Ontem deram show e hoje estão mortas. Misericórdia. Ontem você fez uma pergunta específica para elas, Cíntia, ou acenderam por acender? Acenderam por acender. Eu liguei por ligar, né? Porque comigo as bolinhas só ligam no grito. Só funciona no grito, deve ser a vibração da minha voz. A vibração. Simplesmente começou a piscar as minhas bolinhas e as da Jaqueline também. Nossa, as minhas piscaram o tempo todo. Hoje está menos. As minhas, por exemplo... Hoje está menos, as minhas estão mortas. Eu notei que a Jaqueline, às vezes, ela falou que às vezes deixava à noite, deixava outro horário. Eu, até agora, só funcionou conversando com elas. Eu estou deixando aqui, parece que não existem. Eu não sei se, de repente, eu conversar com elas, porque é assim que elas funcionaram todas as outras vezes. Depois a gente tenta fazer alguma coisa assim. Então, as primeiras vezes, eu tentei conversar, só que elas não deram sinal de vida. Eu falei assim, eu ficava 15, 20, 30 minutos com o celular na mão, tentando, nada, até que um dia eu falei assim, bom, já que elas não querem conversar comigo, eu vou dormir, vou colocar as bolinhas aqui e vou pedir para o meu pai acender, para a estação acender, e ia dormir. Aí, no dia seguinte, quando eu acordava que eu ia olhar, teve uma noite que acendeu a noite inteira. Ela acendia, apagava, acendia, apagava, acendia. Eu fiquei impressionada. Tanto é que eu tive que acelerar o vídeo todinho, porque a pessoa não ia ficar 3, 4 horas vendo a bolinha acendendo, apagando, sem estar fazendo pergunta nenhuma, né? Teve uma outra noite que eu coloquei e esqueci de ligar as bolinhas.
Aí o que aconteceu? Deu aquela gravação maravilhosa de orbe do lado das bolinhas. Passou orbe que não acabava mais, era orbe amarelo, orbe laranja, orbe vermelho, orbe de tudo quanto é que é cor. Agora, a primeira vez que elas acenderam, eu conversando com elas, foi um dia que eu tive um problema com a minha neta, que ela sumiu, sabe como que é adolescente, 18 anos de idade, sai, não fala para onde vai, e eu já estava preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com ela. Aí eu comecei a conversar com as bolinhas, e elas acenderam e apagaram muitas e muitas vezes naquele dia. E ontem, né, eu falei assim, eu vou colocar as bolinhas assim, nem pus para gravar nada, elas acenderam o tempo todo. Hoje está menos, mas já acendeu bastante. Agora, ontem era demais, era o tempo todo. E aqui, ó, eu não encosto em nada, e é uma mesa de madeira maciça, e ela, ela é tipo presa na parede, então não tem nada que dê vibração, que balance, para ela acender, não tem perigo. Agora eu percebi uma coisa engraçada que eu falei, que quando eu aponto para a bolinha acende. Eu falei, gente, o que é isso? Será que tem uma energia elétrica no meu dedo? Porque não é possível. Com certeza. Agora, quanto aos amiguinhos, até eu mudar para a praia, que foi em 2019, eu só conversava com a Estação Rio do Tempo. Nunca tinha aparecido nenhum amiguinho na minha gravação. Eu nem sabia o que era isso. Aí, quando eu cheguei na praia, eu comecei a fazer a gravação com a Rio do Tempo, e tinha uns momentos que eu percebi que parecia que eles saíam e que entrava um povo meio esquisito. Um dia eu escutei assim, eu vou te matar, e vai ser hoje. Eu falei, gente, que é isso? Vão me matar? Aí eu comecei, né, fazer bastante gravação, e eu percebia que a estação começou meio que se afastar um pouco, e começou a aparecer essas vozes. E aí, conversando, eu descobri que eram escravos que estavam ali presos no apartamento. Tinha 22. Ali realmente tinha sido uma fazenda de escravos. Depois eu conversei com a dona da imobiliária, ela me contou que era uma fazenda de escravos. E quando eles falaram, eu vou te matar e vai ser hoje, não era para mim, acendeu a bolinha. Eles estavam brigando entre eles, porque os escravos, eles queriam se vingar do capataz que se chamava Marcelo. Aí foi assim, eu comecei a ficar empolgada com a história deles, porque, tipo assim, eles não me tratavam mal, eles não me prejudicavam, eles nunca falaram palavrão, não perturbavam a minha vida, não aconteceu nada de errado. Se bem que o meu pai falou, filha, não é para conversar com eles. Mas eu, naquela ânsia de querer, acendeu de novo, naquela ânsia de querer ajudar eles, né, mostrar que eles não estavam mais, né, naquela época da escravidão que já tinha passado. Aí eu punha música que um amigo meu me passou, que era uma música falando que a época da escravidão que já tinha passado, que eles já estavam livres. E aí eu fui conhecendo, acendeu de novo, fui conhecendo a história deles, o nome de todo mundo, as idades. Eu descobri que tinha um senhor que era cego, tinha uma menina de uns 10, 12 anos que ela gostava de brincar com a minha neta, ela falava. De noite eles mexiam na minha cozinha, faziam um maior barulho. E uma coisa que me deixou assim, muito emocionada, mas muito emocionada, é que eu consegui resgatar 2. Eu sempre falava para eles, quem quer resgate? Aí eu pegava lá o evangelho, ficava lendo, não sei o quê. Tinha uns pedaços lá que é para resgate espiritual. Mas a maioria não queria, porque eles queriam vingança. Não, a gente vai se vingar. A pessoa que quer se vingar, ela não vai conseguir, né, evoluir. Não vai querer ir para cima. Ela vai querer ficar ali até ela se vingar. Mas teve 2 que pediram para mim. Ajuda, a gente não quer vingança, a gente quer sair daqui. E eu consegui, inclusive eu fiz a gravação dizendo que o anjo tinha vindo buscar. Não, foi muito lindo, muito lindo. Então, tipo assim, me falaram que não era para conversar com eles. Eu fui teimosa, conversei e não me arrependo, gente. Eu não me arrependo porque eu consegui salvar umas que estavam ali presa, né? E foi muito legal. Depende do preparo e conhecimento de cada um, né?
né? De sentir e saber trabalhar com aquela energia, né? Vamos lá. Desculpa, Jaque, concluiu para eu passar para a próxima? É que eu fui falando, desculpa. Não, esse é um dos amiguinhos, mas é lógico que teve vários e vários outros, né? A gente sabe que tem sempre. Então, o Silveira, além da escuridão, ele perguntou: meninas, gostaria muito de um conselho de vocês, teria como? Conselho a gente não dá, a gente. Não, eu estou brincando. Silveira, você pode perguntar, pode falar, a gente pode dar nossa opinião, né? Sobre o assunto, eu não sei qual é o assunto, podemos dar nossa opinião e você analisa, vê se faz sim ou não sentido para você e toma as suas decisões. Se for possível, né? Pode fazer pergunta, Silveira. E quando você prepara a tua pergunta, eu vou aqui, deixa eu ver um pouquinho, para o Antônio Fernando da Silva. Salve, meninas, salve, Pedrita. Irmã, boa noite a todos. Salve, Antônio. Pai Fernando Delgum. Pai Fernando Delgum. Ô, mulher. Pai Fernando, boa noite, meu bem. Pai Fernando é gente muito boa. Então, ele é doido pelos equipamentos da Cinto, Pai Fernando. Ele é do canal Diableiros, Guardiões da Luz, no YouTube. Então, para quem quiser conhecer também lá o canal do Antônio Fernando da Silva, o pai Fernando Delgum, né? Vale a pena, viu, gente? Gente boníssima. Sei lá. E bem-vindo. Vamos ver lá se o Silveira fez a pergunta. Opa, eu que tenho de ir descendo ali, né? Comunicação. Depois vou ver uma até eu descer lá, eu vou na sequência, tá? Daí vamos ver agora. A Anice disse: ótima pergunta, Natassi. O procedimento que vocês fazem é o mesmo para estabelecer comunicação específica com extraterrestres? Ou essa comunicação vem espontaneamente? É espontâneo. É espontâneo. Olha, extraterrestre espírito tá ali, ó. Então, meio... Não, e eu tive Porque até a gente, na verdade... Ó, bolinha acendeu, tá vendo? Eles estão confirmando. Porque a gente, na verdade, nós somos extraterrestres. Todos nós já viemos de algum outro planeta. Então, todo mundo é extraterrestre. Uns chamam de então, quimera. O espírito, né? Depois a pessoa, depois que ela morre, ela vai se lembrar que ela teve uma vida extraterrestre. Então, espírito e extraterrestre, ó, bolinha acendeu outra vez, está confirmando. Não tem diferença. Para mim, não tem. E eu achei interessante que uma das primeiras comunicações que a primeira mesmo foi a palavra eu vi, que para mim eu saltei, eu pulava de alegria, porque eu não estava esperando, eu estava fazendo mais, tentando imagens, e falei, um dia eles falam comigo, né? A minha foi, tem! Perguntei, tem alguém me ouvindo? Aí uma voz bem nítida, no mesmo volume que a minha, uma voz de mulher, falou, tem! Eu falei... E eu falei, e era eu vi, porque daí na imagem está uma pessoa meio olhando pela janela, assim, sabe, na parte do vidro, eu vi, né? Então foi assim muito muito bacana. Mas tem algumas comunicações que eu chamava minha amiga extraterrestre Lauren, que dela falava, era uma voz bem assim, diferente dos outros. Diferente, mais metálica, parece que é feita numa máquina até, porque ela dizia assim, Lauren se comunicando, Lauren, né? Eu falei, era minha amiga de escuta, Lauren, né? E era diferente. Então, a gente às vezes percebe, com o tempo parece, ninguém colocou uma regra, você acaba percebendo quando é um humano tipo terrestre, desencarnou daqui, no caso, e quando já passou por outros lugares, né? Mais para o extra, que nós chamamos de extraterrestre, né? Podem ter sido da Terra mesmo, ter fluído, não sei, mas tem umas diferenças, sim. Deixa eu ver.
Olha só, a Maria. Gente, eu estou colocando aqui, ó. Pedrita. A Pedrita fez uma transcomunicação com minha avó, desencarnada há 20 anos. Foi muito impressionante. Para mim, reconheci a voz da avó e a mensagem foi muito linda para ela. Ela está falando da mensagem. Verdade. Eu ainda duvidei na época da comunicação, porque eu tinha acabado de conhecer a Maria do Carmo lá no grupo do Pai Fernando, e ela pediu, eu falei, vou tentar, mas como eu sempre falo para quem eu tento, né? Eu quero que tu seja sincera comigo. Se não for, você me fala, porque eu não quero me iludir também. Eu gosto do meu trabalho muito certinho. Sim. Se não for, a gente tenta de novo depois de um tempo. Eu, Pedrita, na época, eu falei, será, né? Mas daí eu falei, vou mostrar para a menina. Eu não conhecia a avó dela, ela conhece, sabe melhor que eu. Aí ela reconheceu, ela falou, nossa, é minha avó, muito obrigada. Eu estou até devendo uma para ela do tio, para um tio dela também, que ela gostava muito. Aí eu falo, aguarda mais um tempo, que eu estou restabelecendo a saúde também. E eu gosto de estar bem na minha vibração, na saúde, até para não pegar esses amiguinhos passantes que foi citado por aí, né? Então, já já eu volto a fazer as pesquisas, e bem, né? A Tassi Mas estava foi dizendo bonito. se tinha um horário específico. Geralmente, eles me intuem às 11h30 da manhã. Não, não tem horário específico. Se você tiver essa intuição às 11h30, ótimo, talvez seja um momento para você. O meu pode ser 10 horas da noite, pode ser às 14 e pouco, pode. É uma coisa assim... A gente sente, né, Dilcleia? Sim. É alguma coisa que já larguei de fazer alguma coisa. Falei, sabe uma coisa que eu posso fazer outra hora? E vim para cá. E era aquele momento, né? Então, como eu já disse, eu já fui toda, assim, ficar quase o dia todo. Agora, eu estou tentando equilibrar um pouquinho, né? Você sabe, Dilcleia, que... acreditar, né? Hã? Você falando assim, Dilcleia, eu tentei estabelecer para mim disciplinar um dia e um horário. Eu falei, vou fazer toda semana, naquele dia, naquele horário. Mas não saía nada. Entendeu? Não saía nada. Evangelho no lar, né? Que no Evangelho no lar é interessante. Daí fazia o Evangelho e já fazia a gravação. Mas daí eu falei, não está dando certo, não deu. Aí eu falei, então façam de uma forma que me intua. Na hora que vocês, então, quiserem falar, vocês dão um jeito de me intuir. E realmente, parei de fazer todo dia, toda hora, porém, eles, quando queriam se comunicar, vinha uma sensação, uma coisa diferente, que eu não sei explicar, né? Mas era aquela hora que saía a comunicação com eles, porque não é a gente forçar. É como o Chico Xavier até falava, o telefone toca de lá para cá. Daí eu peguei essa frase e falei, então tá, então não é eu querer, é eles lá, de alguma forma tem permissão, pode aquela hora só, então é de lá para cá, então eles que me intuam. Tô nem aí. Tá vendo, né? Inclusive, tem um detalhe muito importante. Que isso? Eu sabia, eu tinha que trocar de lugar. Olha lá, agora elas começaram. Aconteceu com você aí na tua casa, que eles falaram, não, tem que fazer no seu lugar, no laboratório? Eu até esqueci o que eu ia falar. Não, e até, não sei se o pessoal que está na live viu, aconteceu isso. Eu estava fazendo só aqui, que é o meu local de trabalho, onde que eu, né, faço minhas gravações, faço tudo aqui. E por cargas d'água eu levei ali no meu quarto as bolinhas, coloquei elas em cima de um travesseiro e comecei a falar com elas. E nada, sentei longe gravando, né, com a poltrona, gravando e nada. Mas daí, intuitivamente, me veio aquela pergunta. E você, porque eu não estou no local adequado, no que eu costumo estar, no meu local de trabalho. A outra piscou sozinha, hein? Essa aqui eu mexi, essa piscou sozinha. Assim. Dela acendeu, daí eu vim para o meu local de trabalho e foi quando eu perguntei se eles podiam acender, etc, etc. E daí eu perguntei que na estação eu acreditava que existiam extraterrestres que trabalhavam com eles e se algum deles podia acionar.
E não é que eu desafiei, mas eu falei assim, né? Eu sei que vocês têm essa capacidade, mas eu não sei se vocês estão dispostos a usar essa energia para esse fim, porque é um teste, etc. Nisso, mas não demorou nada, gente. A bolinha não só acendeu, como ela tombou. Eu falei, obrigado, obrigado, obrigado. Né? Encerrando o teste, já entendi, maravilha. Né? Olha Então, lá, a bolinha da Cintia acendeu. agora, ó. E interessante que no sim. Concordou com o que eu estava falando. Concordou. Que bom, finalmente. Sim! Já estava pegando uns gritos ali. Eu estava em outro local, não no meu local de comunicação, né? Agora eu estou aqui no meu cantinho, no meu PC, onde eu faço as Eles conhecem até o local. Já começou a responder. Daí a Joyce lá Line, Joyce Line, né? Joyce Line. Já tá aqui, acho que eu já dei oizinho para Elisete também, Juliana Ribeiro. Se eu deixei de dar oi para alguém, já vamos dando por aí. Daí ela disse assim: estou com esse zumbido no direito antes de gravar. Ai, que felicidade! Então, foi legal a Jaque falar, que dela já percebeu. Aliás, o meu é no esquerdo, nunca deu no direito. Né? Falar, mas isso. Eu já estou num ponto que os dois ouvidos ficam zumbindo já de uma vez, aquele zumbidinho de Ave Maria. Ó, ela tem o espírito, adiciona a bolinha quando tem energia, marcando a presença. Ele aciona, sim, às vezes é só com aproximação, alguma coisa, ele aciona. Eu fiz, acho que eu coloquei uns 3 testes, mas eu fiz mais, mas eu coloquei 3, porque tem um que estava uma festa, estava assim, super, super ativos, esse eu não coloquei, mas através de perguntas. E até sentia uma, sentia 2, parava, quando era não. Então eu confirmava. E assim, foi interessante que houve essa comunicação mesmo. Eu percebi que foi uma inteligência, entende? Sim, foi mesmo. Vocês viram, né? Quando eu mostrei... Foi impressionante. Logo de cara, assim, já... E elas respondiam dentro daquilo, né? Ó, as 3 estão paradinhas, né? Então, eu não estou perguntando nada para elas. Não sei se depois eu aciono, vou perguntar, e se, de repente, a gente podemos testar daqui a pouquinho. Daí, a Joyce diz que está vendo um jovem ao meu lado. Depois, talvez a gente perceba. Até a Jaque, esses dias, me mostrou, né, uma imagem que você percebia assim ao meu lado. E já aconteceu. Eu agora, olhando para a tela, não percebo. Eu percebo mais um pouco de sombra de algo que eu tenho aqui em cima. Então, está fazendo um pouco de sombra aqui, assim, ó, nessa parte. Não sei se é aqui, mas, enfim, depois a gente até dá uma confirmada. Daí a Pinati disse que acompanha o Evangelho todas as segundas-feiras no YouTube e ama o Evangelho no Lar. É fantástico. Edileuza Alves deu boa noite para nós. E ela disse que lá está na hora do Evangelho, daqui a pouco ela volta. O Tarcísio Silva, bem-vindo, Tarcísio. Boa noite, Tarcísio. Salve, Tarcísio! Quanto tempo, hein? Pois é, não vi. Apareceu a Margarida. Que bom. Apareceu. Seja bem-vindo. Deixa eu ver. O Silveira, que ele tinha feito que ele ia escrever, né? Ele diz assim: hoje, muito contato com as colônias, familiares de amigos, trazendo mensagens de avisos, etc. Estou assustado com tanta mensagem. Então, cada um vai responder a sua. Eu te respondo uma coisa. Num centro que eu estava trabalhando, né? Agora, nesse momento, não estou, mas eu conheci outras religiões, inclusive trabalhei também até recentemente em Umbanda, em um centro, né? Continuo sendo médio independente, porque comecei no kardecismo em mesa. Ok.
Então, quando aconteceu por exemplo, tem algumas entidades que essa pessoa tem uma de uma linha, outra de outra, assim, e vieram, eu vou ser direta, então aconteceu de eu estar trabalhando com o Exu e apareceu um outro. Depois eu estava trabalhando com a pombagira e apareceu outra. Daí, quando apareceu essa outra, eu disse, mas um já está bom. Meio que eu reclamei até lá para o meu pai de santo, quando ele disse, agora, né, tem mais essa, tal. Eu disse, nossa, mas eu queria... Poxa, estava bom só um, né? Agora mais um, até me acostumar com o jeito da entidade, trabalhar tudo. Eu disse, nossa, você está reclamando, né? Tem gente que queria tanto ter um guia para trabalhar, né? Que tem até uma música que faz, ai meu Deus, né? Como eu queria, né? Receber um guia, né? O preto velho, o Exu, trabalhador, enfim, né? E quando aconteceu o de vir 2, eu fui reclamar. Então você diz assim, você está assustado com tanta mensagem? Não tem problema. Você vá trabalhando. Se você veio para você essa situação, você sempre só toma, de minha parte, eu digo, sempre que só tome cuidado para ver o nexo das coisas, se fazem sentido, se tem, né? Se às vezes não é aquela, não digo que é propaganda enganosa do lado de lá, se não é nenhum zombeteiro ou nada. É a mensagem, é séria, né? Não tem problema, você está à disposição, você está trabalhando. Se você está recebendo mensagens, ótimo, né? Que é um canal confiável. Se eles não confiassem em você, nada aconteceria. Ou não é só numa questão de confiança, que às vezes também a pessoa não está no momento. Talvez esse seja teu momento, aproveite isso, né? Como eu disse, sempre tendo consciência da seriedade, do porquê, se é importante, porque fofoca do além a gente não tem muito interesse, não, vamos dizer, né? Que seja assim, realmente alguma coisa que some, que seja bom para a família, tudo mais, né? O número da loto, com certeza, eles não nos passam. E para não passa. Né? Então, experiência própria. Tendo boas mensagens e com nexo, maravilha. Meninas... Eu ia falar a mesma coisa da Diocleia. Veja o nexo das mensagens, o contexto das mensagens. Se veio mensagem para alguém, entrega a pessoa, se você conhece, fala para a pessoa se faz algum sentido para ela, aquele tipo de mensagem, porque quando eles mandam mensagem para alguém, alguma coisa tem que vai fazer sentido, seja em palavras, seja... Não sei, vai fazer sentido. Se não houver também, não fique triste. E, como a Diocleia disse, aproveita o momento. De repente, eles estão te modelando para você futuramente poder trabalhar mais com recebendo essas mensagens, né? Aproveite e vá pegando o aprendizado, né? De cada coisa, né? Então, siga em frente, mas sempre tomando cuidado, Pés no né? chão. Tomando cuidado. E se perguntando, veio de mim mesmo, de um desejo meu, ou veio deles mesmo, né? A gente sabe diferenciar quando se ficar atento quando é nosso e quando é deles mesmo, porque é diferente, até no modo de escrever. Olha lá, aqui. tá vendo? Também. Acendeu a sua também? É no sim. Viu, gente? Não está dando para ver, mas é no sim. Tira aí o negócio de Cleia. Não, tira aí. Parou. Olha aqui. Olha lá, da Diocleia lá, ó. De novo. Na parede. A minha acendeu também. Ô, Diocleia. Olha todo mundo. Tira aí o negócio aí da escrita para mostrar. Ao mesmo tempo. Está cobrindo. Saiu, desculpa, Cíntia. A sua. Olha que a doida. Sua aí. Viu? Olha a sua. Quando eles concordam com o que você está falando, é um bom sinal para você, Silveira. Acendeu as 3 bolinhas ao mesmo tempo. A minha então, aproveita o momento, Silveira, viu? É confirmação para ti.
Aproveita o momento para atender e deixa eles te moldarem. Não tinha entendido o tempo inteiro, 1 hora de live, ela não tinha acendido. Dentro, ó, olha aqui de novo. Entende? Dentro do que nós estamos falando, dentro do que você perguntou, eles estão, acho que, dizendo é isso mesmo, estão concordando. Eu acho que isso é uma resposta muito positiva, né? Ó, Com certeza. Agora eu vou acender de novo ali. Se ela voltar a acender, que eu veja... Ó, novamente, gente. Ó. Agora começou, não para mais. Muito, muito louca, né? Deixa eu ver uma coisa. Silveira falou isso, tá? Deixa eu ver. A Marta. Qual a opinião de vocês sobre o contato com o Spirit Box? Então, fiz a pergunta, eu vou tirar, porque se der assim, acender, e aparece ali, ó. Não precisa, não. Não está cobrindo. Vocês prestaram atenção na pergunta da Marta? Olha, eu vou responder, tá? A minha opinião. O Spirit Box nada mais é do que uma bolha, que a gente também pode confeccionar. Só que ele já vem pronto numa forma de aplicativo, tudo bonitinho lá, cada um com som diferente. Mas, se você for pensar bem, ele é uma bolha, ele é um ruído que você mesmo pode confeccionar na sua casa. Então, eu não vejo muita diferença entre a bolha e o Spirit Box. Quando eles querem se comunicar, qualquer tipo de ruído que você der para eles, eles vão dar um jeito de se comunicar. Essa é a minha opinião, né? É exatamente isso. Com você, ó, Jaque, ó. Deixa eu dar um oizinho aqui, ó. O Wellington, do Contatos Imediatos, nosso querido amigo. Quem não conhece o canal, vai lá conhecer. O Wellington tem muita entrevista bacana, traz muita gente ligada ao mundo da ufologia. Até o meu canal é mais de TCI, mas eu vou começar a trazer um pouquinho, porque nós temos tanta coisas em comum, né? Ufologia. Tá tudo ligado, tudo uma coisa só. Então, gente, vamos conhecer lá o canal do Wellington, que é gente boa pra caramba, um cara simplão, tipo, a gente assim, e vamos conhecer. Obrigada por ter vindo, Wellington. Ô, gente, olha só, agora ela resolveu, depois de 1 hora e 7 minutos, não parar, né? Por isso que eu estou deixando... Olha aqui! Oh, que maravilha! Estão dando show hoje. Gente, você vê como a comunicação existe. Como eles participam com a gente. Antônio Fernando da Silva, boa noite, queridas. Salve, o pessoal está se cumprimentando entre si, né? Daí a Marta estava dizendo que assistiu o Rodoxa lá também, utilizando as Ghost Balls, né? As bolinhas. O Fenomenal RS, essas bolinhas são incríveis. E a experiência de sim e não é bem interessante, né? Então, eu também, como eu disse, estava quase 1 hora, vocês viram que eu só acionei, mostrei a dificuldade. Eu achei que a do centro que ia, lembra que eu falei? Acho que é a do centro que vai acender, porque ela acionou mais fácil com a mão. Essa aqui eu tive de quase chacoalhar ela para acionar. Agora está aí. Olha só. E é uma maneira do pessoal ver que não tem manipulação nenhuma, porque a gente está ao vivo, as bolinhas estão longe da gente, a gente não está encostando a mão em nada, e a bolinha acende. E aí vocês viram, até eu mostrei, tá de novo, porque vocês viram que eu tive de tocar uma, praticamente eu chacoalhei. Então, não é assim um simples, sabe? Então, significa que os nossos amigos estão nos acompanhando. A gente está num bate-papo, mas eles estão com a gente, vamos dizer assim. A gente está disposto a falar sobre TCI, sobre as experiências, Então, fazer uma pergunta agora. É o pessoal da Central que está nos acompanhando nessa... Sim. A Cíntia respondeu, sim. O celular da Pedrita até caiu.
Ó, a bolinha de vocês Ela acende não no tem. celular. Ó, minha bolinha acendeu também, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. É o fantasma? Olha Pode quanta confirmar se é o manifestação. fantasma? É o fantasma Está da se central. comunicando? Ó, sim! Ó, Sim, o nosso amigo Pergunta se é o fantasma. fantasma que está derrubando meu Para celular. quem não deve conhece, ser. fantasma É que um você não tem comunicante. bolinha. Ó, acendeu a minha de Ó, novo. sim. Olha lá, então é ele que derrubou, Fantasma, deixa aí. comunicante da central, olha só, né? Então ele começou a sempre responder ou reconhecer que era ele diz fantasmas na área, e ele sempre tá se comunicando com a gente. E foi interessante que um dia nós estávamos conversando com as meninas e elas disseram assim: ah, será que se eu me comunicar com ele, ele também vai? Eu falei, por que não? O fantasma não é meu. E ele falou. Não é verdade? Acendeu Olha lá, de tocou, novo. tá vendo? Ó, eu vou Ah levantar lá, meu, que bom, né? E daí que a Cíntia conseguiu contato com o fantasma, a Jaque também, e ele fala lá, fantasma, deixa claro Fantasma. que é ele, né? Então, não, Rochelle, fantasma é um comunicante sim, da estação central. Ele se apelida como fantasma. Não é Não o é, fantasma do cemitério, viu, gente? não é fantasma. Ele se tipo assim, apelida como tal. O aham, fantasma, sou o aham. fantasma. É Eu tipo já, uma brincadeira, né? aham, eu já perguntei para ele, ó, eu já perguntei para ele qual seria, se ele podia me dizer o nome. Ele disse assim que não era importante o nome, mas sim, tipo assim, o trabalho, né? Que eu entendi. Ó, daí outra vez eu tenho a impressão que ele me disse, mas era para eu saber. Então, não tenho certeza se aquele nome era o dele mesmo. Fantasma, aquele nome que você me deu é o que Ah, você sim. utilizava, Sim, já respondeu, sim. é o que ele utilizava na Terra. Então, mas deixou assim, fantasma está ótimo. Então, vocês vejam que não é importante um nome, uma personalidade, olha só, olha lá o show. Não é, sabe, aquele. Quem que é essa. Tipo assim, porque todos são importantes. Sabe, quem nós soubemos recentemente, né, que eu já desconfiava, só as meninas disseram que já sabiam, mas eu desconfiava, mas não sabia. E até foi lá na live do Wellington, que o Geraldo Lemos veio, e eu perguntei se Chico foi Kardec, e diz que Chico foi Kardec. Uma das encarnações, Chico é Sim, uma sim. das encarnações de Kardec. Então, ele estava contando já da história, eu falei, poxa, então, primeiro foi Elias, né? Depois veio como João Batista, que foi até fazer o batismo de Jesus, e na época ele disse, João Batista disse, quem deveria estar sendo batizado seria eu, quem sou eu para batizar, né? Eles não, vamos cumprir tudo que tem de ser cumprido, que cada um tinha uma função. Depois veio como codificador, decodificador do Espiritismo, com as obras básicas e fazendo as Ele pesquisas. foi, desculpa aí, Dicla, ele também foi um druida Sim, Uhum. que se chamava Allan Kardec. E o sim, Hipólito utilizou o nome. utilizou o nome da vida passada, que era do Até druida. porque Kardec, ele era professor e o Sim. Hippolyte, né, que era o nome dele mesmo, ele tinha muitos livros didáticos escritos para não misturar os livros didáticos com os livros que os espíritos ditavam a ele. Sim, Ele assinava como Allan Kardec os livros espirituais, a codificação espírita que ele fez, né? exatamente. Tanto Até que para não história confundir. dele, ele foi levar todo o material que ele conseguiu como prova científica, porque ele testava num lugar, fazia uma pergunta para pessoa que não se conhecia vamos dizer, quase um continente de distância, e tinham respostas, olha, Semelhantes. semelhantes e tal, né? E foi assim que ele foi codificando, né, dentro do... E Até agora, porque
quando ele terminou de concluir os livros, que ele veio para escrever não sei quantos livros e trabalhar, ele passou muito além daquilo, né? Chico escreveu muito mais livros do que ele tinha, vamos dizer, combinado, né? E só a única coisa que eu vi que Chico estava numa situação um pouco triste e se encontrava um pouco chorando, e na casa de uma senhora que ele vinha fazer acupuntura, parece que não sei se São Paulo, que é lugar, ele fazia acupuntura e ficava hospedada na casa dela. Ela encontrou pela manhã ele meio chorando. Ela perguntou: nossa, Chico, você não está bem? Está precisando de alguma coisa? O que acontece com você? E ele disse o seguinte: não, é que eu acabei de receber uma resposta de Jesus. Ela disse: nossa, mas o que Jesus te disse que te aborreceu tanto? Ele: não, é que eu tinha pedido, né, para o Mestre Jesus, tal, e um anjo, alguém veio trazer a resposta. Mas eu tinha pedido para ele que no século tal, que é esse que nós passamos, onde que ele estava encarnado, ele faria esse trabalho com Emmanuel, né? E Emmanuel agora se encontra encarnado no Brasil, inclusive, e ele tinha pedido que no outro século, ele viesse novamente para continuar trabalhando com Emmanuel. Cada vez era um. E ele avisou que não vai ser possível, que ele não vem ao Brasil, que ele terá de voltar para Jerusalém. Ele sentiu a lágrima, era porque ele ama tanto o Brasil, amou tanto essa terra, e vai ter uma missão um pouco mais difícil, né? Porque ele vai ter que fazer um trabalho lá, novamente, em Jerusalém. Mas eu achei muito interessante, assim, tudo que eles falaram. Olha as bolinhas da Cíntia. As minhas deram uma paradinha. A minha deu uma paradinha também. Uhum. Estou conversando, nada... Acendeu de novo. A Joyce estava contando de casos que ela, às vezes, tem certa premonição, que ela vê algo, né, que ela pensa bem na cabeça dela, depois acontece. Como nós falamos, todos somos médiums, em menor ou maior grau, mais ou menos desenvolvidos. E também existem situações que, dependendo de um trauma, alguma coisa, aflora, sem a pessoa perceber por quê, né? Mas mediunidade todos temos, né? Ou seja, através da intuição, premonição, tem efeitos físicos, tem tantos tipos de mediunidade, né? Claro que algumas a pessoa acha que é meio desagradável, porque olha só, ali, ela colocou ali. Eu pequena, não. E ver assim ligou. Não, mas foi porque eu bati a outra bolinha. Deixa eu parar. Nossa, tem alguém falando. Eles têm o costume de geralmente acender sempre a mesma. Eu já reparei isso. Você põe as 3 bolinhas, eles geralmente só ficam naquela. Dificilmente. Vai, bolinha, para. Eu vou colocar uma pergunta aqui da. Eu vou trocar esse lugar, vamos ver se. À vontade para perguntar e a gente vai respondendo dentro das possibilidades. A Tassi disse assim: o ouvido vai ficando mais fácil de entender o ouvido vai ficando mais fácil de entender com o tempo, pois às vezes eu só diminuir a velocidade já consigo entender. Isso é normal? Diminuir a velocidade já ajuda um pouco, porque realmente elas vêm mais rápido. Mas, às vezes, tem muitas pessoas que eu vi que elas dizem: nossa, eu vejo. Ela via as frases que eu coloquei, as frases faziam total sentido para ela, para uma senhora, mas ela não entendia quando ela ouvia. Ela dizia: o que está escrito tem a ver, aconteceu isso, aconteceu tudo. Parece que está escrita quase a história, mas eu não escuto isso ali. Porque a pessoa tem que treinar o ouvido, porque nem sempre é como nós estivéssemos falando. Então, tem alturas diferentes, né? Tem separação silábica diferente. Às vezes começa com uma voz masculina, termina com uma voz feminina na mesma palavra. E geralmente fala muito rápido. Exatamente, um pouco é treino mesmo. Um pouco é a velocidade reduzindo, porque não é exatamente como a nossa.
porque muitas bolhas são feitas, por exemplo, uma gravação de voz, ela é toda misturada no EVP Maker e sai tudo picotado. Tudo então, picotado. claro, sai mais alta, mais diferente. E, com o tempo, a gente vai acostumando com essas características mesmo das vozes eletrônicas. Gente, eu estou colocando aqui que a Joyce decidiu, Cleia, pede para o rapaz aí acionar as bolinhas, por favor, tipo, acende uma ou duas e tal. A Joyce, ela disse que está vendo um rapaz aqui do meu lado e pediu para eu tentar ver se eu pedindo ele aciona. Vamos ver. A Joyce disse que está vendo um rapaz aqui perto de mim. Ó. Show! E ela estava paradinha fazia tempo, né? Essa daí é verdade. Ela estava, antes, esse tempo que eu estava falando, ela estava sem. Eu acredito que, pelo que eu estou percebendo, que a Joyce pensa que é uma pessoa em específico. Seria essa pessoa em específico? Seria o rapaz que a Joyce Lane está pensando? Parece que não, Joyce. Eu tive essa intuição que você pensou numa pessoa específica e não acionou. Então, se tem, não é essa pessoa que você pensou. É essa intuição que eu tenho. Não sei se aconteceu isso, eu só estou dizendo que às vezes é só uma intuição e pode ser falha, né? Mas eu já perguntei para tirar uma dúvida. Deixa eu ver. Tá. Muito obrigado. Desculpa, Cíntia, mas já tenho de... Muito obrigado ao Sagrado. Desculpa, Cíntia, mas já lhe tenho como madrinha. Viu, Cíntia? O Silveira, além da escuridão sobrenatural, diz que tem você como madrinha. Daí você respondeu ali. Tá. Amigos do além, boa noite, menina, e a todos da sala. A TCI Amigos do Além, é meu amigo Wallace. Porque vinha ali TCI Amigos do Além e eu as cumprimentava assim e não ligava a pessoa. Seja bem-vindo, Wallace. Cleia, eu vou te interromper um pouquinho. Eu estou com um problema aqui no meu celular, porque ele não está carregando. Eu estou com 12% só com ele conectado. Eu vou me despedir aqui da live com dor no coração, porque senão eu vou cair pelo telefone de desconectar. Vou precisar carregar ele e ver o que está acontecendo. Mas que pena, mas obrigada, Pedrita, por você ter vindo aqui, somado com a gente nesse bate-papo. Imagina que agora está no 11 aqui, ó. Senão eu vou cair, vai ser falta de educação com o pessoal. Mas muito obrigadão, que bom que você veio, que pode vir dessa vez. Que bom. Gente, valeu. Quem veio do canal lá do Pai Fernando, pelo convite que eu fiz, obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada e continuem prestigiando aqui a Diocleia e as meninas. Tem muita coisa para falar. Tchau, Pedrita. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Fenomenal. O fenomenal sobrenatural é o fantasma. Sim, ele se fez perceber, né, gente? Se viu que agora está paradinha. Quando foi feita a pergunta, respondeu. Quando eu fiz a segunda, porque me intuí que a Joyce estava pensando numa pessoa específica e deu a negativa que não era quem ela estava pensando. Não, ela não estava pensando nessa pessoa, não. Não? Então, não, ela sabe que essa pessoa não pode aparecer mais. Tá. Eu tive essa sensação, assim, que talvez lá no fundo ela pensou. Olha que uma esperança, mas ela sabe que não.
A Anice diz, já quero comprar umas bolinhas dessa. Ah, olha lá, ó. Olha lá. O seu nome está bem na frente da bolinha. Mas aí não dá para ver. O meu? Não está dando para ver. O seu estava aparecendo a bolinha, agora está aparecendo o seu nome. A minha acendeu, ó. O seu nome está aparecendo em cima e não dá para ver quando ela acende. Que interessante que para mim ela está lendo. Veja só, elas estão aqui, ó. Mas não dá para ver. O seu nome cobre, mas dá para ver o brilho delas. Que engraçado, para mim não parece. Como que eu faço para diminuir meu nome? Nem sei se tem como. Não tem. Não tem. Né? Porque eu já entrei. A não ser que você pode mexer um pouquinho na câmera. Tenta botar lá um pouquinho mais para baixo. Ou você afasta um pouco. Não. Assim? Para baixo. Assim para baixo. Não sei. Para baixo. Aí agora dá para ver. Tá. Porque ela está em cima de um tripézinho, eu coloquei um livro e coloquei um tapetinho, para não tá nada encostado na cadeira, nada para não balançar. E todo mundo viu que era mesmo pegando, né? Ela fazia isso ali. Deixa eu ver. Fantasma, nossa, tal. O Fenomenal disse, muito prazer, irmão fantasma. E como eu disse, gente, se uma pessoa... Porque geralmente ele responde pela central, né? Se alguém conseguir, e ele fala muito claro o nome dele. Uma vez ele até brincou, sabe? Ele falou tipo fantasminha, sabe? Ele fez uma brincadeira, uma brincadeirinha assim, porque eu gostei, porque às vezes eles também têm humor, porque são como nós, né? Geralmente são coisas sérias, assim, mas ele falou teu fantasminha, qualquer coisa. Ele fez o pessoal da Estação Alfa não é bem humorado, não. Da Alfa sim, então talvez eles são assim, curto e grosso, entende? Agora, Rio do Tempo a Rio do Tempo é mais bem-humorado. Rio do Tempo, a Central, são muito simpáticos. Muito simpáticos. Eu acho que eles são simpáticos da Central, eu gosto. Deixa eu ver. O Fenomenal disse, muito prazer, irmão fantasma. O Armando Almeida disse, troquem as bolas do sim e não. Para Jaque não, para Cíntia, trocar as bolinhas. Trocar. Não. Tá. Porque a minha eu não coloquei assim nessa direção. Eu pergunto e uma delas acende, eu não coloquei, né? Com essa disposição. A Cíntia trocou agora. A Joyce diz que está vendo ele. JL Costa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Esses dias até você me fez uma pergunta, eu respondi lá, não sei se você observou a resposta, você estava falando sobre a técnica DT Tela Azul, te dei lá umas ideias, falei para você como era, mas se tiver qualquer dúvida, estamos aqui para responder. Tá. Teci... A Cíntia deixou para quem quiser o link lá para adquirir as bolinhas. A Tassi está perguntando o seguinte, quero ver se não vai ficar em cima. Ficou em cima. Eu vou ler rápido. Não, pode deixar, dá para aparecer. A sua bolinha tinha acendido, Dioclé. Que agora eu não vi. A última gravação, dizem, a Tassi disse, publicar. Será que é para eu começar a publicar esse trabalho? O que acontece, Tassi? Eu, quando comecei, eu estava tão entusiasmada e eu fazia, mostrava só para as pessoas de casa, para os meus amigos, tal. Chegou uma hora que também eu tive alguma coisa assim que era para mostrar. Daí eu abri um canal, estava bastante tempo no canal, deu um problema, aliás, no meu Face, e era nome TCI Experimental, já tinha bastante tempo, daí eu perdi, eu tentei recuperar, não voltou, eu abri um com o meu nome, né? Está escrito lá TCI Experimental, mas é o meu nome pessoal,
meu nome próprio. E daí, depois que eu abri o canal, mas você pode publicar tudo que você vê que é sério, que está dentro do possível, está audível, claro que a gente às vezes Lá, a sua bolinha. Apaga a Hã? luz. A sua É? bolinha piscou. Ela Ela está piscou. Vai acendendo toda falando. hora. Ah, tá. Então, isso acontece assim, de você chegar um momento que você sente que, ó, Olha lá. que é a hora, né, de mostrar. Porque o que nós fazemos? O meu canal, para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem 2.000 horas, porque tem que ter 4.000 no ano, se fosse para ser monetizado. Eu não tenho e não vou ter tão logo 4.000 horas, e mesmo se fosse, a pessoa ganha centavos. Eu não estou por isso, entende? Já estou há mais de 7 anos, mais, né? 7 que eu tenho, acho que o canal, ou mais já. Mas eu já tenho, acho que uns 9 anos já de transcomunicação. Então, o que a gente faz é tentar divulgar a transcomunicação. Tem que ser esse o principal objetivo. Claro que é diferente, eu falo isso muitas vezes, como tem lá a Chames, tem Rodox, tem Corvo, tem Última Chave, tem um monte de gente que trabalha com externo, eles têm um gasto incrível para ir para os lugares. Eles têm gasto com a gasolina, né? Às vezes tem que fazer viagens, né? Tem o material, tem o risco que correm, depois tem o trabalho de edição, tem alguns que não trabalham fora e se dedicam só a isso. Não é o caso da Chames, o André também ele tem outras funções. O Rodox chegou a um ponto que ele não conseguiu, ele tinha, claro que tem uma profissão, mas não conseguiu e resolveu se dedicar a isso, e faz um trabalho sério. Olha, gente, vocês estão ouvindo que está tendo conversa? Tá Eu já falando ouvi várias direto. vezes. Estão Estão falando falando direto. depois a gente tem que dar uma olhadinha o que é isso, né? E então, era isso que eu estava falando e já emendei em outra coisa. Ah, sim, não, só complementando, eles sempre pedem. Divulgue. Olha só, Divulgue. Para mim, falaram até que era para abrir um canal no YouTube. Falaram YouTube. e divulgue e tal, porque eles querem mostrar realmente que isso existe. Foi em Fenomenal. 2019. O fenomenal sobrenatural, ele disse assim, para eu perguntar se por um acaso esse rapaz se chama Wesley. O rapaz que a Joyce viu perto de mim se chama Wesley, seria Wesley? Se for, por gentileza, confirme, acionando uma das bolinhas. Acho que não. Parece que estão mais sossegadas as bolinhas, né? Ó, aparentemente não. Não. Aparentemente não. Porque muitas vezes nós perguntamos assim e elas acionam como que você está falando. Não por causa da vibração de voz, nada, né? Mas acionam com as perguntas. Acredito que não seja Wesley. Pergunto, novamente, o Fenomenal RS Sobrenatural pergunta se o rapaz que foi visto perto de mim se chamava Wesley. Acredito que não. Poderia ter sido acionado e eles costumam acionar. É verdade. Deixa eu... Vamos lá. Será que esse fantasma me conhece? Elisete, eu não sei, Elisete. Você que tem de perguntar para ele. Né? Por que não? Ele pode conhecer toda a turma que fica conversando e falando. Por que não? Uma hora dessa você pergunte, né? Fala lá para ver se ele pergunta. Não tem problema, não tem problema, Fenomenal.
Não tem problema, que saiu um Diocleia, mas eu estou tão acostumada que me chamam de Edilcreia, Diocleia, Dulcineia e assim por diante. Mas daí eu costumo dizer assim, me chama de Dil, que é dispositivo intrauterino, daí ninguém esquece mais. Verdade. Daí fica fácil. Deixa eu ver. Uso aplicativo. Vamos colocar aqui. Leia lá, Jaque, para nós. Eita, que eu estou com óculos de longe. Então tá bom. Tá, eu leio. Não Uso consigo o ler. aplicativo. Então, uso o aplicativo nas minhas comunicações. Já faz 1 ano, mas percebo que as vozes paranormais às vezes repetem a mesma voz. Não entendi. Mesmo em aplicativos diferentes? Eu não entendi muito bem. Se ele quis dizer que fala a mesma palavra ou se a voz fica igual. Você podia esclarecer para nós, JL Costa, porque deu um pouquinho de dúvida para o nosso entendimento. Se a voz. Você ouvia a mesma voz, independente do aplicativo, ou você achava que o aplicativo foi feito com a mesma voz, ou você podia dar uma verificada para nós? Ficou meio confuso. Voz e frases iguais. No caso, você utiliza sempre o mesmo aplicativo ou você testa outros aplicativos e sai a mesma voz e as mesmas frases? Ele respondendo, depois eu vou colocar uma outra. Você sempre usa o Necrophonic? Não utilizou nenhum outro diferente? O necrofone que geralmente não repete frase. Mesmo porque ele não tem nenhuma frase pronta dentro dele, né? São pedacinhos de... Porque se fosse só uma questão de voz, pode ser a mesma voz, né? Sim, Olha lá, a voz do tua bolinha aplicativo, piscando. né? Mas Tua bolinha aí, ó, de Cleia. Hã? Tua bolinha aí. Ó. Acho melhor você deixar a luz apagada. Tá bom. Dá para ver bem você, não fica escuro, não. Porque... tá bom. Porque acho que é a luz da própria câmera. Deixa eu ver. Pergunta. Nossa, mas como estão falando... Já disseram, tem gente que já disse que está ouvindo mesmo. Deixa eu ver. Escuto sons quando o Diocleia fala. Deixa eu ver. Uso aplicativos. Isso que ele tinha falado. A Juliana Ribeiro disse que estava ouvindo. O canal Amigos do Além, do Wallace, assim, o canal Amigos do Além foi recomendação, como também o nome do canal. Ele recebeu isso também, como o nosso colega estava falando, através de comunicação. Excelente. Olha a tua bolinha. Eu estou vendo. Estão falando alto. É isso que eu tenho percebido, e fora acionando. A Elisete disse que ela... A Elisete disse, eu perguntei se o fantasma me conhece e a bolinha acionou. E acionou de novo. Te conhece então, Elisete? O Jared disse, por mais podcast como esse. A bolinha concordou. As minhas morreram. Não querem mais papo, não. Já. Fantasma saiu daqui. Agora apagou de novo.
A Anice disse assim, menino, estava pensando aqui, será que existe algum aparelho que acione luzinhas em cima de letra do alfabeto? Assim poderíamos ter frases inteiras. Poxa, eu poderia fazer isso, né? Pegar 27 bolinhas, só que tinha que ser muito rápido, e filmar, né? Para ver se que na sequência que eles acendem se formavam frases. Nossa, que fantástica ideia, Anice! Imagine se você pega as 27, 27, né? Ou não, eu estou confundindo. São mais de 27 letras do alfabeto ou mais? Seria um Ouija eletrônico, vamos Seria dizer. quase um Ouija eletrônico, né? Mas uma vez eu testei um aplicativo que fazia isso. Só que nunca formou palavra nenhuma. Eu nem lembro só inglês, né? Que era. Só inglês, só formou palavra em inglês. Para quem está assim pensando em adquirir o Necromiter, já vou logo avisando, ele só fala inglês, tá? Só fala inglês. Como vários outros grátis. Eu percebi isso. Lembra que eu até comentei com você? Que tinha um que só falava, não sei se era um necrofônico ou era um... Necromiter. É ele que falava. Esse novo, Necromiter. Tá. Porque ele é pago. Né? Eu comprei de teimosa. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Sim. E falam, não tem palavras e não sei o quê, babá. Tem. Está cheio de frases completas no aplicativo e você não consegue modificar a leitura, a velocidade da leitura dessas frases. Então, o que acontece? Não faz sentido, não digo, né? Que eles... Daí não faz sentido. Se você vai sempre encontrar aquelas frases prontas, né? Para que você vai usar? Justamente, eu não digo que não funciona, mas 90% você vai escutar as frases em inglês. Então, daí eu vou logo dizer, não se iludam. Por um lado, é interessante que se você escuta a maioria em inglês, quando você escutar em português, ela vai ser que for limpo, você vai achar que eles fizeram essa modificação realmente para entender isso. A Anice disse que já estava vendo esse aparelho montado na cabeça dela, assim, sabe, com as luzinhas. Marcelo, análise, vídeo, imagem de Rich. Boa noite, meninas. Joinha garantido para vocês. Obrigada. Já me inscreveu no canal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal TCI Experimental, ao Dê a Dica TCI, Ufologia, Espiritualidade, ao Vozes TCI e também o da Pedrita, que é o TCI Além Sobrenatural. A Fátima Waters também chegou aqui. O JL Costa diz que também tem o Anarion, né? A Fátima, ela diz o seguinte, os vivos também ficam por lá. A primeira vez que eu vi, disseram, sou eu, Romildinho. É uma pessoa conhecida que não tenho contato. Procurei saber e está vivo. Talvez estivesse dormindo. Sim, é possível. É possível porque já aconteceu. O único cuidado, como você disse, esse foi natural que você recebeu. O único cuidado a conversar com os vivos é a parte ética. Eu penso assim, né? Que, claro, eu moro aqui no Brasil, posso estar conversando com alguém lá no Marrocos ou lá nos Estados Unidos, algum lugar assim, e sei que à noite provavelmente a pessoa esteja dormindo, né? A não ser que fosse com sentido para a pessoa ver essa possibilidade, né? Mas eu já vi umas situações que as pessoas contaram de um rapaz que estava tentando reatar com a namorada durante a noite usando transcomunicação. Daí eu acho que cai no ponto médio, mas naturalmente já aconteceu, inclusive comigo,
Eu só perguntei, eu queria saber se a pessoa estava bem, que os amigos me falassem, a pessoa estava bem, e ouvir eles responderem e ouvir a pessoa falando comigo também. Então, os vivos também podem se comunicar, né? Que é espiritual, né? Tinha um Sim, rapaz num dos grupos do Facebook, que hoje em dia eu já não entro mais, mas antigamente eu entrava bastante. E ele fazia transcomunicação com uma ex-namorada dele que era viva. Ele fazia de madrugada. Aí ele falava assim: ah, você lembra aquele dia que eu fiz não sei o que para você comer, não sei o que lá, não sei o que lá. Era tudo transcomunicação com ela. Aí, quando teve a pandemia, ele se foi. Mas ele fazia com ela. E você fez comigo também, né? Ah, mas aí foi combinado. Mas aí foi combinado, né? Pra gente. Não, tudo bem, mas eu respondi. Eu respondi. Porque quando você me chamou, eu senti me puxar. Eu lembro, você falou da esquina que viu alguma coisa, eu lembro que eu ouvi. Sim, eu vi um portal. Eu vi um portal. Eu vi a Jaqueline, não escutava ela, mas senti me puxar, via ela falando, não escutava, vi esse portal, e desse portal saíam objetos. E eu ia falando o que eu via. Já não me lembro mais o que é. Mas eu lembro disso, né? Tanto que a Jaqueline, para confirmar se era eu mesmo que estava respondendo, ela ainda curtiu com a minha cara. Ó, estou usando o rádio. Qual foi, o que eu te respondi? Ah, eu nem lembro, mas você ficou brava. Silêncio. Eu sempre falo, eu gosto do silêncio. Não gosto do rádio, nunca gostei. E eu respondi isso para ela, silêncio. Foi isso mesmo, agora eu lembrei. Não, tanto que a Sônia Rinaldi estava fazendo, ela fez com autistas que tinham uma autista mais grave, não um autista que tem autista que se falta, vamos dizer, uma coisinha aqui, recompensa em muitas outras, né, ou em outras capacidades. Mas esse era um autismo bastante grave, e essa menininha, essa criança não se comunicava normalmente, né? E através do sono, ela dormindo, Sônia entrou e falou coisas incríveis, assim, que realmente que seria, só podia ela estar falando, vamos dizer. Falou do namorado da irmã, que ele era bonito, e que a mãe não queria dar doce, mas ela gostava de tal coisa, que não fazia mal. E a mãe realmente disse que alguns doces achava que podia ser prejudicial a ela, qualquer coisa assim. Então, teve trabalhos muito bonitos, assim. Mas ela parou também de fazer. Porque ela queria, tipo, uma confirmação, né, científica e... Olha como estão falando. E a parte científica não estava colaborando para que isso acontecesse, né? O Fenomenal diz que eles usam o necrofonic e dizem que tem comunicações bem claras. A Cíntia estava falando do necrometer. Necrometer, o necrometer. Não é o necrofonic, é o necrometer. Não tem nada a ver com o necrofonic. São diferentes, né? São diferentes. Tem pessoas... Embora a Jaque já tenha usado, a Jaque acha ele mais ruidoso, mas tem pessoas que se acostumam com o outro. Como diz, o melhor é aquele que você consegue entender as comunicações e fazer a comunicação. Né? Speech box bom é aquele que você entende. Sim. Não importa qual seja, se é rádio, se é aplicativo, se é bolha. Spirit Box bom, que é um nome geral, é aquele que você entende.
Sem dúvida. Tanto que o JL Costa está dizendo que os pais e amigos respondem sempre que peço contato com eles, né? Então, utilizando, acho que ele usa, parece que ele me disse que o JL Costa parece que usa o Anarion. Então, como diz, né? É aquele que você consegue entender e fica claro para você e que você consegue a comunicação. Então, a Pedrita, por exemplo, ela faz contatos ótimos usando a Anarion. Eu não consigo contato nenhum com a Anarion. Não sei o que acontece. Eu consegui... eu também não. Eu também não me dou. O único contato que eu consegui em tempo real, uma única vez, que de vez em quando eu pego umas palavras, até muito nas bolhas da Cíntia, tudo, da Jaque, assim, escutando, pegar algumas palavras. Mas o único que eu consegui, um diálogo mesmo, grande, que fiquei assim, eufórica, tinha tentando me controlar até para fazer, assim, para conseguir, né, manter o diálogo, foi com o Control Box. Contons, uma coisa assim que fala, né? Nem sei. Cultos. Cultos. Cultos Box. E foi em tempo real, né? Mas uma única vez. Outra vez fui tentar, já não consegui nada. Mas eu acho que, como eu disse, aquele dia, aquele momento, eles queriam, né? E eu fui testar e deu certo, em tempo real. Que foi uma coisa assim louca. A maioria das vezes eu uso bolha de vozes, que na hora deixo correr e depois que eu vou conferir de pedacinho em pedacinho. É o jeito de... Vocês estão gravando? Elisete, sim, nós estamos gravando essas conversas, sim, porque a transmissão está sendo transmitido. Depois ela fica salva, tudo isso que a gente está falando, depois qualquer um pode ir lá ouvir, né? Dá para colocar até a live no editor de áudio, ela vira só o áudio. Ela só vira áudio só. E aí dá para... Meus cachorros estão brigando com a porta do banheiro. Vocês estão ouvindo barulho? Vamos ver quem é que vai ganhar essa aí. Ó. Então, a Tássia diz o que vocês acham de pesquisa em cemitério. Vamos dizer assim, eu lembro de uma coisa. Eu, particularmente, não gosto muito de cemitérios, a não ser cemitério parque, porque cemitério tradicional sempre me dá aquela impressão de desigualdade. Então, tem gente que diz, ai, que lindo, olha cada construção bonita, ai, não sei o quê. Eu sei que alguém teve dinheiro para fazer uma construção bonita, outro é uma coisa assim, esquecida, um buraco feio, judiação, entende? Então, o que eu não gosto do cemitério são as diferenças entre, assim, sociais que até ali mostra, né? Em termos de cemitério, mas não tenho nada assim contra cemitério em si. Eu gosto de aparência o cemitério parque, que parece que é tudo igual. Grama, é árvore, é uma plaquinha e deu, né? Parece que é igualdade. Agora, eu vou te dizer uma coisa que eu achei interessantíssimo, né? Então, eu adoro o Chico, como eu gosto de tantos outros, né? Mas Chico, eu soube que ele visitava uma vez por semana o cemitério. Ele ia lá para conversar com aqueles amigos que ainda estavam lá, uns mais endurecidos, uns que tinham cometido assassinatos, etc., outros que estavam muito presos ainda na matéria. Então, Chico fazia essa parte. Existe comunicação lá, existe alguns que necessitam, sim, podem sim estar lá e podem, em momentos, não que necessariamente eles precisem estar lá. Alguns não estão lá, mas lá é um ponto de referência. Então, algumas pessoas se comunicam porque era um ponto de referência. E existe, sim, aqueles que ficam durante um tempo lá. É uma energia diferente e é essa a possibilidade. Então, eu acho assim, para o pesquisador paranormal ou para pessoas espiritualizadas que vão lá para conversar, para encaminhar, tudo bem. Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade, né? Mas é característica de cada um, né? O contos, ela falou ali.
Então, pessoal, nós estamos quase com 2 horas de live. É uma live que a gente fez meio aí em cima da hora, mas a intenção é essa mesmo, de vir aqui, bater um papo para as pessoas que estavam aqui, fizessem perguntas à vontade, a gente ia respondendo, né? De acordo com o Dava, a gente fez a Cíntia fez essa demonstração, no caso do uso também, que muitas pessoas usam assim, como sim, como não, para as respostas. Hoje elas deram um show ali, aqui atrás também começou. Olha, ela passa um tempão que estava aqui sem nada, e em determinados momentos só ela acionou. Como eu dissesse, estamos por aqui, estamos concordando com a conversa, então eu sinto assim. E eles trabalham realmente com essas energias, né? Mais alguma pergunta para a Cíntia, para a Jaque? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, senão a gente vai dar boa noite para todos. Tudo em ordem? Obrigada, Wallace. Bacana essas bolinhas. A Cíntia tem lá no canal dela. No canal, não, no link lá, numa loja. Mercado Livre. No Mercado Livre, né? Que ela também vende. Gente, então, de minha parte, obrigada por você ter vindo aqui, né? Participar desse bate-papo com a gente. Uma vez ou outra a gente vai fazer só um bate-papo. E agradeço. E foi bem gostoso, assim. Foi bem bacana. Foi ótimo. Hoje as bolinhas deram um show. Sim. Ontem deram mais. Ó, ontem deram mais, mas hoje também deram. As minhas agora estão quietinhas. A minha acabou de acender, confirmando. Eu achei que as minhas tinham... Já lembra que eu falei que achei que elas já estavam mortinhas, porque... né? Mas elas ressuscitam. Daí eu peguei, vocês viram também que eu fui pegando, eu achei que a do meio podia ter acendido mais, porque a que foi mais rápida o toque. As outras eu quase chacoalhei, mas a hora que elas querem dar um oizinho... Vamos ver se elas dão um tchau? Não sei. Amigos da Central, os amigos que estiveram conosco, poderiam acionar uma das bolinhas, como sinal de boa noite àqueles que estiveram conosco, para fecharmos essa comunicação? Para se despedir. A minha acendeu. A tua acendeu. Acho que eles já se despediram antes, então. Nada? Nada. Então, tá bom. Então, daqui a pouco vai começar a acender sozinha. Gente, obrigada mesmo a todos. Um beijão. Obrigada, Jaque. Obrigada, Pedrita, se ela estiver meio por aí. Obrigada, Cíntia. A todos os amigos que estiveram aqui conosco. Nós agradecemos a presença de vocês e até uma próxima vez. Jaque, alguma coisinha para falar? Não, Cíntia... Só uma observação. Silveira falou o seguinte... Quais as chances de poder participar de uma live com vocês e poder passar minhas experiências? Chance 100% de chance. 100%. Nós marcamos só aí. Só combinamos. É só combinar. 100% de chance. E tem ali o fenomenal RS Sobrenatural. Nós estamos abertos a trocar ideias. Nós somos pesquisadoras. Quem quiser participar, é só avisar que não tem problema. É só avisar, combinar com a gente abre uma live, troca ideias. Como eu disse, eu dou minha opinião do jeito que eu vejo, como tem a Cíntia, como tem a Jaque, cada pessoa tem uma percepção. Algumas são iguais, outras podem modificar, mas a gente respeita todas as opiniões, concordando com elas ou não, mas nós respeitamos. Gente, é isso aí, gente. Então, para todos. Tchau, gente. Beijo, beijo. Entre em contato, que nós marcamos, então, uma live aí para contar suas experiências também e dos outros colegas tecistas que se encontram por aí. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.